A lição de hoje é 91. Isso é contigo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 4. E disse: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Responderam a Judas, né? Isso. A palavra, agora Emmanuel, comentário de Emmanuel. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos. Em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que se concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com as falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera. Mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. No final, né, você fica sozinho com o seu próprio erro, né? Ele mostra assim. Então vamos lá. O título é Isso é contigo. Está em Mateus capítulo 27, versículo 4. E disse: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. E vamos então em Emmanuel. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. É interessante que a gente sabe da crueldade da maldade, a gente sente a frieza do mal, a irresponsabilidade, mas ainda nós não nos desvinculamos totalmente. Não estamos falando aqui somente da maldade externa que nos chega, estamos também falando da maldade muitas vezes dos nossos maus comportamentos, pensamentos ou sentimentos. Ou seja, o que é mal, né? O conceito de mal aqui é contrário aos ensinamentos de Jesus. Pronto, isso é mal. Só isso. Então, mesmo assim, ainda nós nos deixamos levar por esses pensamentos e sentimentos e atitudes contrárias aos ensinamentos de Jesus. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. E aqui ele mostra, olha só, irresponsabilidade e perversidade. Judas, arrependido por ter entregue o Cristo, volta até aqueles que pagaram ele, convenceram ele e pagaram ele para fazer, e confessa a eles que ele havia traído o sangue inocente. Ou seja,
que ele não deveria ter feito isso, entregue Jesus. No entanto, o que ele recebe? Ele não recebe nenhum parabéns, missão cumprida, nenhuma festa, nada. O último momento do Cristo livre foi entregue por Judas. Então, o que eles dizem para ele? Olha, cada um, mais ou menos assim, as sombras é assim, cada um faz sua parte, cada um assume seus erros, suas consequências, sozinho e ponto final. É mais ou menos aquela ideia, né? Todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que fez. O espírito, continuando, o espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, quer dizer, um espírito imprevidente, se ele leva em consideração os palpites, as palavras, os conselhos, vamos colocar conselho, que significa alvitre, os conselhos malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra no círculo das consequências desastrosas. Ou seja, ele deixou bem claro aqui, quando nós começamos a ouvir, né, conselhos malévolos, nós já estamos nos candidatando ao círculo da solidão. Vamos viver sozinhos. Por quê? Porque é o final da onde a maldade chega. A hora que todo mundo alcança o que quer, cada um por si e Deus por todos. Sempre foi assim. Então, e pior ainda quando algo começa a gente fala assim, quando a casa começa a cair, a ruir. Aí é cada um para si, Deus por todo mesmo, um entregando o outro, um empurrando o outro, e fim, cada um por si. Então, se nós continuarmos levando em consideração os alvitres malévolos, ou seja, os conselhos maus, nós vamos nos preparar para vivermos sós. A solidão é o resultado disso. Só aqui na Terra, muitas vezes, porque às vezes eu atendendo esses palpites, vamos falar assim, o palpite pode vir por mim mesmo, por falta de raciocínio, orgulho, ego, eu acho que eu sempre estou certo. Pode ser por uma inspiração, por espíritos me aconselhando o que eu não deveria seguir, mas sigo, por falta também de conhecimentos e cego ainda. Do outro lado, quando eu desencarnar, nem comigo muitas vezes estarão os companheiros que me colocaram naquele buraco. Eu vou ficar sozinho do outro lado, né? Por quê? Porque lá eu tenho uma crise de consciência e vou ficar mergulhado dentro de tudo aquilo que eu fiz de errado. E vou conseguir enxergar que poderia ter mudado. Agora, quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de sua iniciativa, óbvio, né, os aluviões, a quantidade grande de companheiros que se lhe desejam partilhar as vitórias. Então ele está mostrando assim, a diferença quando uma pessoa muitas vezes está fazendo algo errado, se deixando levar por pensamento, sentimento, atitudes, palavras, conselhos, vindo de fora, ou de obsessores, ou do seu próprio ego, né? A pessoa muitas vezes é egocêntrica. Ele está se preparando para viver sozinho. O outro lado, o oposto, quando ele está indo, encontrando, fazendo coisas corretas, seguindo os ensinamentos do Cristo, está sofrendo. Há uma diferença aqui bem clara assim, está sofrendo, mas vai encontrar do outro lado um resultado muito feliz de tudo aquilo que ele fez. Vamos comparar aqui, ó. Digamos assim, quem agiu errado e quem se deixou agir certo. Quem age errado, às vezes tem uma multidão dele aqui agora, encarnados e desencarnados, alimentando aquela ideia, e ele vai indo. Quem está agindo certo muitas vezes se sente só, parece que ele
não está sentindo a influência dos bons. Muitas vezes os encarnados mesmo não apoiam a atitude, ou acham ele louco, doido. Ele fica sozinho, aparentemente mas também tem do outro lado, apoiando ele. A hora que esse aqui termina a maldade dele, ele vai se sentir sozinho, porque ninguém vai ampará-lo. E aquele que fez a bondade, ele vai encontrar com os companheiros que o auxiliaram, que o influenciaram no bem, para partilhar com ele a caminhada, o resultado. Quem fez a maldade vai encontrar com as consequências danosas da maldade. Quem fez a bondade vai encontrar com as consequências boas de tudo que fez. Então, essa é uma comparação tranquila, para nós compreendermos perfeitamente. Portanto, se eu estou fazendo algo de bom, dificilmente estou sozinho, mas visivelmente pode me encontrar sozinho, e às vezes até eu posso me sentir sozinho, sem apoio. Isso faz parte do teste para aquele que precisa fazer, viver a bondade que faz. Faz parte de uma prova, ou seja, sem que ele se sinta carregado. O mal não. O mal, muitas vezes a pessoa está fazendo, até ela sente a influência do mal, a ajuda do mal, muitas vezes até carregado pelo mal, mas o mal não está nem aí, ele precisa chegar no resultado que eles querem, e depois te deixa sozinho. O bem não. A decisão tem que ser sua, o trabalho tem que ser seu, o preparo tem que ser teu. Eles apoiam você na sua caminhada do bem. Por quê? Porque o fruto de toda a sua luta é seu. Então é uma prova você se sentir sozinho. E ele diz assim: entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. É isso que eu falei, né? Quem está no bem, muitas vezes vai se sentir derrotado a cada andada que ele dá neste mundo. Ele sente que o mal sempre vence. Não é isso que a gente percebe? O mal vence o tempo todo neste mundo, onde prevalece injustiça, maldade, crueldade, né? Então o bem fica pensando: meu Deus, será que eu sou louco? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Porque tudo que eu faço dá errado, o mal vence a todo tempo. É difícil encontrar alguém que me apoie, às vezes me sinto sozinho fazendo o que eu estou fazendo. Mas a gente pode ter certeza do seguinte, que depois de terminado o trabalho, os resultados são diferentes, bem diferentes mesmo. Então, me perguntaram por que a gente tem sempre essa sensação que o mal está vencendo. Porque neste mundo, onde é um mundo de prova e expiação, ela é prova e expiação para os dois lados. É uma prova para o bem e para o mal. Para o mal, é uma prova dele ter condições de fazer a maldade e decidir não fazer. Para o bem, ele tem que ter condições de desistir de fazer bondade e não desistir, né? Ou seja, quem é bom é testado na bondade, quem é mal é testado na maldade. Por que parece que o mal prevalece? Porque normalmente a prova da maldade a gente sempre cai, é difícil não cair, e da bondade é difícil a gente passar. Então o bom desiste da bondade, o bom se enfraquece, o bom tem medo, o bom é raro os que conseguem vencer, continuar firme naquela caminhada e vence. Mas o mal, ele vence uma, vence duas, vence três, ele vai vencendo. Então todas as oportunidades de fazer maldade, ele faz a maldade. O bem é tímido, até nas oportunidades da bondade ele às vezes não faz todas não, ele só faz uma ou outra. Então a quantidade de bondade no nosso planeta fica muito menor, e por essa timidez é que dá a impressão que o mal é maior, né?
Dá muita impressão. Hoje nós estamos vivendo na Terra um momento que grande parte dos espíritos, uma quantidade muito grande, eu diria 30%, 20%, 25% são pessoas mais esclarecidas no momento na Terra, né? O que não estou falando aqui da massa de espíritos desencarnadas, né? Estou falando da massa de espírito encarnada, momentânea. Estamos feios. Se nós fôssemos falar sobre um planeta de regeneração, a gente não ia encontrar aonde a possibilidade deste planeta aqui para regeneração. Mas quando nós falamos de regeneração, nós estamos falando da massa de espíritos desencarnados e encarnados. Aí sim, quando fala disso, temos espíritos suficientes para habitar o planeta quando ele começa a passar para planeta de regeneração. E essa, vamos dizer assim, e nós, esses 70% de agora, provavelmente não reencarnam mais na Terra, vão para outros planetas, mas não vão fazer falta não, porque tem muito mais para reencarnar, compreendeu? Lembrando também a quantidade de vida, não vai poder ter tanto espíritos assim, porque nós vamos ter uma vida mais longa na carne, né? Menos doença, nós vamos morrer com mais idade, ou seja, a vida vai se prolongar mais na vida física. Então não precisa ter uma fila gigantesca. Essa fila gigantesca hoje é de espíritos que têm condições já de habitar um planeta mais evoluído, somado com os espíritos que não têm a menor condição. Como está tudo embolado atualmente no planeta, é uma massa muito grande. Mas assim que houver essa classificação, vai ficar muito tranquilo a reencarnação. Não vai ficar tão complexa assim. Onde que nós estávamos? Semelhante, continuando, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, né? Semelhante realidade induz a criatura a precaução mais insistente. Então ele está chamando a atenção, olha, isso é real, tá? Isso é real, a maldade e a bondade. Uma pessoa que faz a bondade, que se deixa levar pelos conselhos maus, e uma pessoa que se deixa levar pelos conselhos bons. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens, com a maioria de todos os dias, embora em outros setores. Ele está pegando aqui a história de Judas e mostrando que em vários setores da nossa vida nós encontramos isso. Quando nós nos deixamos levar por conselhos maldosos, errados, anticristãos, deixamos nos levar por sentimentos anticristãos, por palavras, atitudes, e aí a gente vai encontrar exatamente isso aí, essa experiência amarga de Judas. Porque na hora que você vai errar, na hora que te sugerem o erro, que te ajudam a errar, mas na hora que você comete o erro, você responde sozinho pelos seus erros. Não tem essa história de dizer, fulano, beltrano, não importa. Os seus erros, você responde por eles, e cada um responde pelo teu. Então, há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da disciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho que é comum. Então aqui está, há pessoas a quem ouça essas insinuações delituosas, maldosas, erradas, da malícia e da indisciplina, e aí ele está falando assim, no que concerne a tranquilidade interior, ou seja, é lá que nós vamos examinar se eu estou no caminho bom ou não. Muitas vezes as pessoas perguntam, como que eu vou saber se eu estou no caminho, não vou dizer perfeito, mas o melhor que eu poderia escolher, ou se eu estou num caminho errado, que não tem nada a ver, que não é o que eu busco na minha vida. Mesmo a gente tentando acertar, pode ser que a gente está errado, né? E aqui ele nos dá
uma receitinha. Você vai ter que buscar lá no íntimo da sua alma, se aquele ato, se aquela estrada que você está escolhendo, se aquela escolha que você está fazendo, ela está lhe trazendo tranquilidade interior. Tranquilidade não é comodismo, não é o que é mais fácil, não é o que é comum, não é o que a maioria faz, não tem nada a ver. Tranquilidade interior, cada um de nós tem que se analisar. O que é bom para um não é bom para mim. Muitas vezes essa tranquilidade interior, eu vejo um monte de pessoas fazendo algo e que elas acham que para elas estão bom, mas quando eu penso eu fazendo aquilo, aceitando aquela ideia, pensando daquela maneira, agindo daquela forma, eu não me sinto tranquilo, eu não me sinto em paz, eu não sinto missão cumprida, eu não me sinto evoluído fazendo aquilo ali. Então é melhor eu não fazer. É lá, porque é nessa profundidade interior que a gente encontra a nossa consciência, e ela não tem papa na língua, que eu falo assim, ela não tem esse viés de um lado ou do outro. Se está errado, está errado, se está certo, está certo. E muitas vezes a gente se deixa ludibriar com comodismo, né? Muitas vezes eu sinto vontade de fazer um estudo, por exemplo. Mas naquele horário vou deixar. É o comodismo. E aí eu penso assim, é que se eu fizer num determinado horário, isso vai me ocupar muito tempo, vai tirar da rotina, vai movimentar, então eu não vou estar tranquilo. Gente, não é uma tranquilidade de rotineira, não é uma tranquilidade física, é uma tranquilidade de coração, de paz de espírito. Você pode... você já viu o aluno, quando a gente é jovem, vai para a faculdade, depois chega em casa, tem que estudar final de semana, fazer trabalho, é desgastante. Se você chegar quem foi aluno sabe disso, olha, qualquer um teria desistido de faculdade, tá? Mas é compensador. Então essa mais do que isso, essa tranquilidade espiritual, além de eu saber que eu vou trabalhar mais, gastar mais energia, me movimentar mais, eu tenho certeza que vou me sentir melhor com Deus, comigo mesmo, como ser humano. Essa tranquilidade que eu estou falando. E aí ele diz assim: por vezes o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com as falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Ele diz assim, olha bem, por vezes, normalmente também, o homem, nós respiramos em paz, estamos levando uma vida tranquila, em paz, desenvolvendo as nossas tarefas que são necessárias, aquelas que a gente assume, estamos sendo capazes de cumpri-las. Mas o que acontece? Se a vida fosse assim, né? Eu fiz as minhas escolhas, casei, ou me formei, estou estudando, estou fazendo minhas escolhas e estou caminhando. Se a vida fosse simples assim, muito seria tranquilo. O grande problema é o que nos alcança nessa caminhada. É os testes, os chamados, né? Vem aqui, é o momento que você está passando pelo caminho, alguém faz... Vem cá, vou te contar uma história. E pronto, ali já começa tudo. As ofertas, então, e todavia é alcançado pelo primeiro, vamos lá, conselho da inveja. Muitas vezes não é alguém, vamos começar por nós. Eu começo a sentir inveja de alguém, então meu ego começa a tentar mostrar-me
que aquilo que eu estou vendo eu gosto, mas eu me acho incapaz, então eu passo apenas a invejá-lo, tá? Que nós chamamos de inveja positiva e inveja negativa. A inveja negativa é quando eu não quero aquilo que eu estou invejando, eu só acho que aquela pessoa não tem o direito, ou seja, eu não concordo que a pessoa que eu invejo tenha algo que eu não aceito. É o negativo. A inveja positiva é aquela que, ao perceber em mim que eu sinto uma inveja, eu me toco que é algo que eu gostaria de ter e passo a lutar para conseguir. Não quero tomar do outro, eu apenas entendo como uma autossugestão, dizendo: olha, é isso que você quer, por isso que você está sentindo inveja. Como você não quer se movimentar, ou acha que você não merece, ou acha que não é capaz, você prefere ficar no comodismo seu, invejando o outro, certo? Então, se você começar a se movimentar, você vai encontrar os seus resultados. Quantas vezes a gente tem inveja, por exemplo, quer ver alguém com um carro bonito, né? Um carro bonitão, você fala: nossa, que inveja que me deu. Quer ver como a inveja é eu quero ter, acho que não sou capaz, mas aí alguém fala assim: não, eu vou te dar um carro igualzinho. Você vai ver que a pessoa não aguenta. Primeiro, IPVA, não aguenta pagar, mandar lavar o carro toda vez para ele ficar bonito, porque por mais bonito que seja, tudo cheio de lama, é impossível. Segundo, manutenção do veículo. Terceiro, seguro do veículo. Quando ele vai ver tudo, porque quando ele invejou o carro, ele invejou o produto, então era uma inveja positiva. Ele não estava desejando que o vizinho dele não tivesse o carro, não merecesse o carro. Ele estava apenas invejando o carro do vizinho. Então ele queria ter um. Quando ele foi a fundo ver, por isso que eu falo, né? Quando a gente vai a fundo ver qual é o pacotão, porque o pacote, quando você abre, tem muito mais coisa ali do que aquele objeto de desejo. É igual casamento, né? É maravilhoso ali no momento do juramento, tudo. E depois, tudo na vida é assim. Então, quando ele abriu o pacotão, aí que ele viu tanto que ele falou: é melhor, não, prefiro ficar mesmo olhando o vizinho, admirando o carro do vizinho, tirando foto de vez em quando, peço até pro vizinho ficar sentado um pouquinho no capô e tirar foto minha para mostrar no perfil, e pronto. Mas eu não quero ter um desses. Quantas pessoas falam: como eu gostaria de ter uma fazenda? Só quem tem sabe. Quanto dispêndio, quanto trabalho dá e tudo mais. Então é assim mesmo, gente. Então essa é uma inveja positiva. A inveja que eu entendo que estou interessado nisso e tenho que ir a fundo, pesquisar para eliminar a inveja. Essa inveja é fácil, ela é eliminada desde o momento que eu descubro os contras atrás desse desejo. Porque eu só estou enxergando os prós, aí eu continuo desejando. Os contras é que fazem eu cair na realidade. Vem ou a inveja ou a desesperação. Aí vem o desespero. Meu Deus, a gente vive nesse mundo com tantos medos, violência aumentando, desemprego, inflação. Praticamente o brasileiro hoje está vivendo sem esperança. Nós estamos vivendo um caos político no nosso país, então nós estamos sem governança, sem justiça, sem nada. Então nós como Deus dará. É natural que a gente sinta essa desesperação, né? Mas não se deve perturbar, não. E aí diz assim: e perturba-se com as falsas perspectivas de tudo, tanto da inveja quanto da desesperação, tá? Penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Porque aí, no meio desse desespero, dessa falta de esperança, dessa correria ou da inveja, a gente acaba abandonando o nosso cristianismo, a nossa proposta de reforma íntima, começa a aceitar conselhos que não são cristãos,
começamos a aceitar opiniões que não são cristãos, vamos começando a adotar comportamentos nada cristãos, vamos começando a nos deixar sentir emoções nada cristãos, ou seja, matar, destruir, guerra. E aí quando a gente assusta, já está num labirinto escuro, ingrato, no meio de toda aquela multidão de gente. Eu estou dentro daquele buraco que não era o que eu nem tinha proposta na minha vida. Quantas vezes a gente é levado por uma multidão, quantas vezes a gente é convencido por apelo, né, de movimentos, para a gente entrar num determinado movimento, fazer um trabalho, determinada ação, e a gente vai sendo levado, de repente quando tudo acaba, não deu em nada e só sobrou para os pequenos, coitados. Só eles vão pagar o pato, porque os que chamam todo mundo nem aparecem lá. Então, labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, porque há um momento que você acorda e fala: puxa, deixei minha lógica, meu raciocínio levar-me um caminho errado, ou deixei a emoção tomar conta. Volta-se ansioso para os conselheiros da véspera. Aí você vai lembrar: puxa, eu estava em casa antes de eu começar a entrar nessa onda aí, acompanhar esses canais, entrar nessa onda de doideira aí. Eu lembro que eu tinha minha casa, eu acordava cedo, tinha minha rotina, estava com a minha família, ia para o meu trabalho. De repente comecei a me envolver nisso, mas, né? Olha aí, ó, onde eu acabei, né? Aí ele volta para os conselheiros da véspera. Aí que ele vai se lembrar: onde que eu estava com a cabeça quando eu entrei nisso, quando eu investi por esse caminho, quando eu fiz essa escolha. Mas o mundo inferior, refazendo a observação de Judas, voltando à comparação, exclama-se em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Agora, meu filho, eu mais ou menos assim, agora não tenho que chorar. Escolheu, não vem reclamar. Nós não importamos com ninguém. Quem entrou na onda se foi. É por isso que Emmanuel colocou essa lição, para nos chamar muita atenção, ficarmos atentos, né? Semelhante realidade induz a criatura a precaução mais insistente. Fique atento, os chamados serão muitos. Ainda mais no momento em que a Terra está passando, a gente está ouvindo cada coisa, levando. Quando você se deixa levar por um raciocínio, você vai por um caminho que você nem imaginava ir. Combatendo ideias que sempre foi verdadeiras, hoje em dia são confrontadas, estão destruindo todos os alicerces seguros da nossa sociedade, inclusive família. E quando a gente assusta, está entrando nessa onda, vai entrando e é um labirinto escuro que não tem saída, tá? Vai sobrar apenas lamentação, muita lamentação. Então fiquemos atentos.